Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eduardo Mido aqui. Hoje vamos falar um pouquinho rapidamente sobre valores, vendas de ingresso, né, do Atlético aí, principalmente na última promoção que o Atlético fez aí, né, no jogo diante do Volta Redonda, e também alguns fatores, algumas informações aí sobre a venda de ingressos contra a Ferroviária, tá? Bom, primeiramente sobre o jogo do Volta Redonda, né, o clube divulgou os números exatos aí, né, de como foi a venda desses ingressos, né? Então a gente teve ali cerca de 17.321 foram sócios que compareceram, né? Do pacote de venda de promoção, né, que o Atlético fez aquele pacotão de venda desde o jogo do Avaí, né, manteve ali contra o jogo, contra o Amazonas, teve de novo ali 2 ingressos por R$ 100 contra o Volta Redonda, vendeu 14.691 ingressos, tá? 5.530 vouchers foram retirados, né? Foram trocados vouchers que tinham sido comprados previamente na promoção no início do ano, né? E 1.251 ingressos foram vendidos de maneira normal, né? Ingressos avulsos ali no valor de R$ 150, R$ 75, né? Acho que alguns pontos importantes aqui, né? Por exemplo, se a gente somar todas as promoções, ela já supera o valor de sócios, o número de sócios que foram ao jogo, né? Eu acho que, apesar da campanha, na minha opinião, pelo menos, né, dos valores praticados aí no pacotão não terem ficado assim ainda tão acessíveis, né? Até que foi uma campanha assim de relativo sucesso, né? Mas mesmo assim, acho que ainda fica ali a observação, né, pelo valor de ingressos avulsos ali para a partida contra o Volta Redonda, né? Acredito que 1.251 seja um número relativamente baixo aí, né? Atlético, acho que não me recordo de ter anunciado que tenha esgotado a venda de ingressos, né? Principalmente porque o Atlético pegou a parte da torcida visitante ali, né? Direcionou os poucos torcedores do Volta Redonda ali para o VIP e abriu o setor ali visitante para a torcida do Atlético também, né? Então a gente teve ali mais de 40 mil pessoas, mas não chegou próximo ali da quebra do recorde, né? De 42 mil e pouco, né, da partida contra o Vitória no ano passado, tá? Agora, sobre a partida contra a Ferroviária agora desse domingo, né? Inicialmente o Atlético teve uma carga de 1.000 ingressos disponibilizados pela Ferroviária, né? É um valor ali que atingia ali próximo do que a gente fala de 10%, pelo menos do que o estádio tem capacidade hoje, né, que são um pouco mais de 9.000 pessoas, né? Acho que faltou um pouco também da diretoria do Atlético entrar em contato ali, se programar e conversar, negociar de uma maneira melhor, né, essa situação dos ingressos com a Ferroviária, né? A gente aí teve a informação pelo próprio Fernando Azevedo, né, que é conselheiro e torcedor do Atlético, que ele entrou em contato, né, com a diretoria do Ferroviária e acabou sendo cedido um número maior aí, né, totalizando 1.850 ingressos para a torcida do Atlético, tá? Por enquanto também ainda não tivemos nenhuma informação sobre ter esgotado, tá, essa quantidade de ingressos da torcida visitante. Em relação ao mandante, agora fica também a questão, né? A Ferroviária divulgou no seu Instagram que a promoção, mais uma vez, né, pelo terceiro jogo em casa e seguido, a gratuidade dos ingressos, né? Só que agora a gente entra, em relação a essa gratuidade, a gente entra em dois pontos, tá? Primeiro que o regulamento da CBF para competições de primeira e segunda divisão, né, Série A e Série B, ele não permite que seja distribuído gratuitamente os ingressos, né? O regulamento ele pede que sempre tenha um valor tabelado ali, né, tanto pelo clube, né, um valor que seja divulgado de venda dos ingressos, também, né, porque tem um percentual aí de valores de ingressos que é direcionado à CBF, então para ter um cálculo exato. Só que o que acontece? Como já se iniciou a venda de ingressos do Atlético, né, baseado aí no valor de R$ 100 a inteira e 50 meia entrada, o valor mínimo que a Ferroviária teria que divulgar, né, para esses ingressos gratuitos seria nessa base desse mesmo valor, né, que seria o valor mínimo, né? Por exemplo, a gente teve aí jogos do Atlético na Copa do Brasil esse ano contra São Paulo e Corinthians,
que o Atlético não aumentou o ingresso, né, como já fez em situações em outros anos, em Libertadores, por exemplo, e até jogos contra outros times, contra o próprio Corinthians, Flamengo, né, manteve ali os 150, né, para os seus torcedores, ele permitiu uma promoção de que os sócios torcedores poderiam comprar o ingresso com 50% de desconto, né, então deixando ali praticamente o valor da inteira em R$75. É um mecanismo, né, que as equipes conseguem fazer para baratear um pouco o ingresso, né, mas geralmente funciona dessa maneira, né, então o Atlético, né, não sei se o Atlético nesse momento pode ser que entre com algum recurso, né, perante a CBF, em alguma esfera, para ver essa questão dos ingressos, né, porque agora pode gerar aí uma certa complicação, né, tanto aí por reembolso de quem já comprou, a própria ferroviária aí pode ter algum problema, né, de acordo com o regulamento da CBF, tá? Sobre as gratuidades, a Ferroviária já tinha feito isso nos últimos 2 jogos, né, contra Paysandu e Criciúma, né, mesmo com e óbvio com um número até maior, né, de gratuidades, né, porque tinha cedido apenas 1.000 ingressos para a torcida visitante, tá, diferente desse jogo contra o Atlético. Então, contra o Paysandu foram cerca de 5.000 pessoas e contra o Criciúma foram cerca de 4.000 pessoas que adquiriram esses ingressos gratuitos. Então, assim, apesar de ser o último jogo da Ferroviária no ano, né, em casa, pode ser que não seja, mesmo com a gratuidade, não tenha uma tendência, aí, pelo menos pelos últimos jogos, de ser um jogo, né, lotado, né, que a torcida compareça em grande número, tá? Bom, pessoal, é isso aí. Não esquece de deixar o like no vídeo, o que você achou dessa informação, quais são as suas opiniões aí sobre isso, tá? Tanto sobre como funcionou o pacote aí de vendas do Atlético, né, nessa reta final na Arena da Baixada, e o que você achou aí dessa gratuidade dos ingressos para o jogo da Ferroviária, para a torcida da Ferroviária, beleza? Valeu, gente, um abraço, até a próxima.